Agora 6h56, vou falar agora sobre o retorno da volta às aulas no estado da Paraíba. O ministro da Saúde, o Nilton Ribeiro, deu uma declaração dizendo da necessidade, pedindo que os estados e municípios voltem em caráter de urgência às aulas presenciais. Vamos saber sobre esse quadro aqui na Paraíba com Deise Ponciano. Deise, bom dia. Você está ao lado do secretário de Educação para falar sobre esse tema, Deise? Oi, Bruno. Estou sim ao lado do secretário Cláudio Furtado. Ele é secretário de Educação do Estado e ele vai explicar para a gente qual a posição da Paraíba de acordo com essa recomendação do MEC e do ministro da Educação. Bom dia, secretário. Houve essa recomendação e como é que a Paraíba vai se comportar diante dessa recomendação do MEC e do ministro? Bom dia. Bom dia. Na verdade, todas as redes do Brasil já tinham indicativos de volta. O pronunciamento do Ministério, a gente até que acha interessante o Ministério assumir uma posição de tentar liderar em algum momento a educação nessa pandemia, já que isso faltou durante mais de um ano de pandemia que nós passamos. O Estado, ele já desde o último decreto, o governador já solicitava da Educação e da Secretaria de Saúde um plano de retorno às aulas a partir de setembro. E esse tem sido a meta da educação do Estado da Paraíba. Então, vocês trabalham de acordo com esse plano traçado aqui pelo próprio Estado para voltar com esse ensino presencial, na verdade híbrido, né? A expectativa é que seja híbrido agora em setembro. Exato, ensino híbrido a partir de setembro, sendo obedecido toda a questão do normativo e das medidas de segurança que o decreto, eu acho, 41.010 de fevereiro do Governo do Estado, a Educação para Todos, preceitua a questão da distância, da diminuição de circulação de pessoas dentro da escola, uma série de fatores para fazer um retorno seguro e também pelo avanço vacinal que a própria categoria de profissionais da educação já todos tomaram a primeira dose, caminhando aí para a segunda dose, para a imunização a partir de setembro. Secretário, Bruno, nosso apresentador, está no estúdio e ele quer fazer uma pergunta sobre esse tema. Bruno, pode fazer a pergunta que eu reporto aqui para o secretário. A minha pergunta ao secretário, eu tenho certeza que o pai que está em casa, que a mãe, que a criança que está agora quer saber, na prática, como vai funcionar esse retorno às aulas presenciais aqui no estado da Paraíba com essa previsão a partir de setembro. As aulas que acontecem de segunda a sexta-feira. Como é que vai ser esse retorno? Ok. Bruno está perguntando como é que na prática esse retorno vai funcionar, o ensino de segunda a sexta-feira a partir de setembro. Ele faz essa pergunta trazendo a representatividade dos pais, né, que estão em casa e que gostariam de saber como seria esse retorno efetivamente, porque a gente fala muito em ensino híbrido, ensino à distância com o ensino presencial, mas como efetivamente isso funciona de uma forma clara para o pessoal de casa entender. Por exemplo, vamos tomar como padrão uma determinada turma que tenha 30 alunos. E essa turma será dividida em 15 alunos irão para a escola na segunda e na terça, receberão 30% do conteúdo de forma presencial e os outros 50% receberão o conteúdo, certo, das disciplinas através de forma remota. Haverá na quarta-feira, por exemplo, a desinfecção da escola. Na quinta e na sexta-feira, os outros 50% da turma vão de forma presencial, certo? Recebendo 30% do conteúdo de forma presencial e os outros 70% sendo dado de forma remota.
E isso deve permanecer até o final do semestre, até o final do ano, ou pode ter uma alteração de acordo com o número de casos e com decretos que ainda podem ser viabilizados ainda esse ano? Olha, a gente tem que olhar a situação vacinal, por exemplo, quando é que a vacina chegará na questão dos adolescentes, né? A gente tem uma das vacinas, a Pfizer, que é recomendada hoje para menores de 18 anos, eu já acho que a partir de 12 anos, mas ainda você não tem um plano, no plano nacional, como se dará essa imunização. Então essas fases de aumento percentual do PET-PB, que é semestral, ela só será analisada, a modificação dessa fase, a partir de dados da própria pandemia, que poderão ser feitas durante o segundo semestre deste ano. Claro que também haverá inquéritos sorológicos, certo? A cada 15 dias, com toda essa comunidade, certo? Justamente para a gente ver como é que acontece, o que é que acontece com a prevalência da Covid, certo? Dentro dessa comunidade, que é a comunidade escolar. Secretário, o senhor falou no início da entrevista que achou interessante o posicionamento do Ministério e também do MEC com relação ao ensino das escolas do Brasil, né? É importante, o senhor disse que foi importante eles fazerem esse posicionamento depois de um ano. Durante esse um ano em que eles não se posicionaram, isso ficou a cargo apenas dos municípios e dos estados do Brasil, ele fez declaração também em entrevista falando, né, que esse período sem aulas seria um período prejudicial que poderia colaborar para o desaprendizado, ele usou até esse termo, dos alunos. Então, vocês não tiveram esse suporte do Ministério, como é que é essa questão? Na verdade, a minha fala foi mais num tom de ironia, porque depois da maioria das redes estar fazendo um planejamento para a volta, o MEC, nesse momento, ele fala em retorno, ou seja, claro que a pandemia ela trouxe para o estudante, certo? A questão dele não ter mais contato na escola, porque a escola é um local muito importante para a questão da sociabilidade, para a questão da construção, da formação do estudante. Mas as redes, os estados e os municípios tocaram nesse momento difícil como atores que são responsáveis por essa educação, tanto na rede estadual como na rede municipal, para que fosse mantido o ensino de forma remota, como foi o caso nosso da Paraíba, que foi um ensino que foi premiado pela Fundação Getúlio Vargas, certo? Uma série de questões. E assim, depois de um ano e meio, você tem uma declaração do MEC, e nós esperamos que ele agora também ajude bastante na questão das avaliações, ou seja, a gente vai ter a prova do SAEB, que é uma avaliação que é feita, que com ela você pega a nota do INEP, certo? A prova do IDEP. E vai acontecer em novembro. O Ministério marcou a data sem nenhuma discussão com as redes, ou seja, no momento desse que a gente tem Enem, que a gente viu que teve uma baixa taxa de inscrição no Brasil inteiro, também devido à pandemia, uma série de questões que devia ser mais discutido como a rede em geral, sendo liderado pelo MEC. E essa liderança faltou durante esse tempo. Certo, secretário, muito obrigado pelas informações. Então, Bruno, esse foi o secretário da Educação do Estado falando sobre essa declaração do MEC. Como ele mesmo frisou, depois de um ano, mais de um ano, o MEC se posiciona já com o anúncio das aulas sendo retornadas aqui na Paraíba em setembro. Então, a gente acompanha, né, os desdobramentos sobre esse retorno das voltas às aulas, que está previsto para acontecer em setembro aqui no estado da Paraíba de forma híbrida, ou seja, ensino presencial e também o ensino à distância. Volto com você no estúdio. Deise, obrigado pelas tuas informações ao vivo e a minha fala sobre essa situação do retorno das aulas aqui na capital João Pessoa, do retorno das aulas no nosso Brasil. Eu não vou aqui, claro,
fazer um discurso irresponsável. Pode encerrar, Deise, agradeço a ela, de jogar para a galera igual muita gente está fazendo aí. Mas eu e muitos especialistas, nós vemos a necessidade do retorno imediato às aulas de forma presencial nesse Brasil. Não dá mais para ficar colocando sempre a culpa no novo coronavírus e, de verdade, eu posso até ser mal interpretado, mas eu preciso dizer, tem muita gente que se aproveita da doença com preguiça de trabalhar, com preguiça de estar trabalhando, em todos os segmentos. Isso é na classe política, começar pelos deputados, senadores, vereadores, que não querem ir para as sessões presenciais, muitas vezes com preguiça, não é medo da doença não. O cara não vai para a sessão, mas vai tomar cachaça. O cara não vai para a sessão, mas vai estar fazendo aglomeração, estava fazendo aglomeração no pico da pandemia, no período de campanha. Entre tantos outros, tem muito servidor público com preguiça de trabalhar, acomodado com a situação que a verdade tem que ser dita. Me desculpem a sinceridade, mas é uma verdade. Esse Brasil precisa retomar, principalmente João Pessoa, 77% do público-alvo da população já tomou a primeira dose. Então, em relação à questão das aulas, meus queridos amigos professores, nós estamos tendo um prejuízo incalculável na educação do nosso Brasil. A aula remota não é, ou melhor, a aula online, que é a aula remota, ela não chega nem perto da aula presencial, da aprendizagem, do contato, do olhar, do professor tirando a dúvida, questionando, conversando com o aluno, batendo papo, fluindo sobre o tema. A aprendizagem não é do mesmo jeito que uma aprendizagem presencial. Então, se há uma necessidade urgente do governo voltar às aulas, em primeiro lugar por conta da educação, da aprendizagem, quem é que vai, como vamos reparar esse prejuízo? Graças a Deus, em sua maioria, os meus amigos e irmãos professores já estão vacinados. Já estão sim vacinados. Os meus amigos professores, em sua maioria. Aquele que apresentar algum problema de saúde, fica dando aula remota. Mas há uma necessidade de se voltar a trabalhar presencialmente. Não que não estejam trabalhando, estão trabalhando remotamente. Mas há uma necessidade, porque os meus amigos que dependem também do transporte escolar. O transporte escolar, meu amigo, está falido, quebrado. Por quê? Porque não está funcionando a aula presencial. Então eu peço encarecidamente a cada prefeito de cada município, a cada secretário de educação, ao governo da Paraíba, atendam a orientação do MEC. Vamos voltar imediatamente às aulas presenciais. Tem que voltar, amigo. Não é só voltar à aula, não. Tem que voltar à Assembleia Legislativa. O senhor deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, bota a Assembleia para funcionar, amigo. Presencial, o deputado tem que estar lá presencial, embora as sessões remotas estão funcionando. E como estão funcionando? Mas a casa do povo tem que estar o povo lá, a casa do povo. Graças a Deus os números já estão baixando, nós estamos percebendo isso, a taxa de mortalidade, a taxa também de transmissão do vírus, então é hora de se retomar. É brincadeira, você vai no serviço público aí de qualquer coisa e não está funcionando, bicho. Muitas vezes delegacia não por conta da Covid só funciona meia horinha por dia, não por conta da Covid, aí vai ficar a vida inteira esse negócio de Covid, é? O cara vai num órgão público, numa Receita Federal, numa delegacia, num hospital, qualquer órgão público, num cartório, isso, aquilo, não por conta da Covid, é só isso. Num banco, ei, espera aí, rapaz, 2 anos já vai completar 2 anos já desse negócio. 7h10 agora. Vou parar, senão vou dizer tudo que tem que ser dito aqui.